Olá, vamos iniciar mais uma aula de linguagem de programação PHP. Hoje nós vamos continuar falando dos tipos de dados, só que hoje vamos falar dos dados especiais, que é resource e null. Bom, resource é um tipo de dado usado para vários propósitos. A gente pode usar um resource para conexões de banco de dados, para manipular os arquivos que nós temos no disco rígido. Bom, resource é um tipo de dado usado para fazer várias coisas, né? Tem vários propósitos que você consegue fazer com ele. Os principais que a gente acaba usando são as conexões de dados e a gente costuma manipular os arquivos, né, que tem gravado no nosso disco rígido. Bom, o resource ele devolve os dados utilizando algumas funções. Uns exemplos das funções mais usadas que a gente tem é a fopen e a MySQL Connect. Tá bom? Que é o que a gente vai usar como exemplo, mas tem muitas outras. Bom, a gente vai praticar um pouquinho. Eu vou dar um exemplo do fopen como que seria, tá bom? Bom, a gente faria um arquivo .txt. Ele não existe, eu vou criar ele aqui, texto.txt. Eu vou escrever qualquer coisa aqui dentro do texto. Vou colocar aqui aula PHP. Eu pus um arquivo de texto comum, que a extensão é .txt, mas poderia ser um arquivo de PDF, poderia ser uma imagem, tá bom? Poderia ser qualquer um desses. A gente inclui o nome, o primeiro parâmetro dessa função, e no segundo parâmetro a gente coloca a letra R. Eu não vou me aprofundar em explicar esses detalhes, que a gente vai ver isso um pouco mais para frente, tá bom? A gente só vai testar o tipo de arquivo resource nesse momento. Aí nós vamos dar o var dump aqui para a gente ver o que retorna, tá bom? Eu não vou usar mais aqui o terminal, eu só vou fazer para dar o exemplo, porque ele não vai funcionar, ele vai me dar um erro. Então aqui a gente teve uma falha, né, no terminal. Ele não consegue rodar esse tipo de arquivo nesse terminal, tá? Esse tipo de função nesse terminal. Então o que a gente vai ter que fazer? No caso de vocês que estão usando o Champ, eu estou usando o Nginx aqui, tá? Que é um servidor de Apache. Vocês podem rodar no seu Champ também, tá? No Champ ou no WAMP. E eu já configurei direitinho, ele está rodando naquele arquivo. Eu vou dar um Enter aqui e a gente já tem a resposta. Então aqui a gente tem aqui a resposta que é do tipo Resource, Extreme. Eu quero dar um exemplo também de como que a gente faz para ter uma conexão com o banco de dados usando esse tipo Resource. Seria esse banco de dados aqui que eu vou mostrar para vocês. Então nesse banco de dados eu já criei um banco de dados chamado curso PHP, que é o que a gente está estudando, e uma tabela chamada Student. Então eu dou um select from Student e eu já tenho alguns dados lá de nome de aluno, que no caso seria uma lista de 7 alunos. Então a gente vai conectar com esse banco e vamos trazer essa lista de alunos. Eu vou utilizar uma variável com, que representa a conexão do banco de dados. Vou usar essa função de MySQL Connect. E no primeiro parâmetro eu vou colocar o meu localhost, que é representado por esse endereço 127.0.0.1. Aqui eu vou colocar o meu usuário, que é root. Aqui é a senha do meu usuário. E esse daqui é o meu banco de dados. Eu vou criar um if para que, se ele me trouxer um erro, ele me imprima o erro da conexão. Se não, ele vai fazer um select para mim na minha tabela estudante. Ele vai pegar a minha conexão e vai rodar essa query aqui dentro e vai trazer o resultado para a variável resultado. Eu vou criar um if para ver se esses resultados voltaram e coloco dentro de uma função while, um laço de repetição, e trazer todos os dados que tiver dentro da base de dados. E eu fecho a minha conexão com esse comando. Eu pego a conexão e dou um close nele. Vamos testar para ver se está funcionando? É isso aí, todos os dados já retornam aqui para a gente no nosso arquivo de PHP. Então essa é uma das formas que a gente consegue extrair os dados usando do tipo resource. O valor especial null representa uma variável sem nenhum valor. Como a gente pode ver aqui no exemplo da figura, seria mais ou menos isso. Há uma diferença entre o arquivo que é null e o arquivo que está vazio. O valor especial null representa uma variável sem valor. O null ele é o valor único dessa variável. Então a variável null ela é atribuída a uma constante null. Isso representa que ainda não recebeu nenhum valor. É como se a gente usasse aquela função onSet que a gente já chegou a ver na aula anterior. No desenho ao lado a gente consegue ver um desenho que representa a variável null e uma variável vazia. A gente pode ver que na vazia
ela não tem o papel higiênico, mas ela tem lá um rolinho vazio. No lado null, ela não tem nenhum rolinho, ela simplesmente não existe. Seria o mesmo que você está numa sala vazia, sem nenhum móvel, mas no ambiente tem o oxigênio. Esse seria uma sala vazia. E o outro exemplo de nu seria você estar no espaço, onde há o lugar, mas não há nenhuma presença de oxigênio. Então seria nu. Bom, a gente vai dar o exemplo, tipo de variável nu. Bom, a gente pode ver que o tipo de variável nu, ela é diferente de uma variável vazia. A gente vai ver num exemplo agora, dando vardump nessas duas variáveis. Bom, nós vamos ver na prática um exemplo de uma variável nu e uma variável vazia. Então, na primeira variável, nós percebemos que ela simplesmente não existe, é nulo. Ela não ocupa nenhum espaço na memória do nosso computador. Já na segunda variável, ela já tem um endereço já, com o nome vazio. Ela só não tem valores, ela é uma string vazia. Esse tipo de variável é muito importante, principalmente quando nós vamos fazer uma busca no banco de dados. Há uma diferença muito grande quando a gente faz uma busca por um valor null e um valor vazio. Então a gente precisa se atentar bastante com esses dados. Hoje é essa matéria que nós estamos passando sobre os tipos de dados especiais. Eu espero que vocês tenham gostado e nós vamos praticar um pouquinho fazendo a nossa revisão. Até mais!